Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Gabriele, eu sou nutricionista, professora e gestora de nutrição. Aqui no canal nós iremos falar sobre nutrição básica, além de assuntos como ciência, produtividade, hábitos, nutrição para o dia a dia e assuntos relacionados. Isso tudo de uma forma muito fácil de entender. Então, se você tem interesse em algum desses assuntos, ative as notificações e clique no sininho para receber um alerta toda vez que eu postar um vídeo novo. Neste vídeo, nós iremos explorar os diferentes tipos de fibras, os seus benefícios para a saúde e através de quais alimentos você pode incorporar mais quantidade de fibras na sua alimentação diária. Nós iremos falar então sobre as fibras alimentares, entender um pouquinho em qual grupo as fibras alimentares se enquadram, né? Será que de proteínas, lipídios, carboidratos, ou é um grupo isolado à parte? E entender um pouquinho quais que são os benefícios delas para a saúde, como que a gente consegue consumir uma quantidade maior, quanto que a gente tem que consumir. Então, isso tudo a gente vai ver neste vídeo. As fibras alimentares, então, aí são carboidratos complexos. Então, se a gente lembrar lá do vídeo de carboidratos, a gente vai lembrar que tem os carboidratos simples e os complexos. E as fibras vão se encaixar como carboidratos complexos, porém elas não são digeríveis. E a gente consegue encontrar principalmente em alimentos de origem vegetal. Elas têm uma resistência à digestão pelas nossas enzimas, então as enzimas do nosso organismo não conseguem digerir fibras alimentares. E isso impossibilita com que a gente utilize fibra como fonte de energia, mesmo ela sendo um carboidrato. E ao contrário dos outros carboidratos, então, por exemplo, como açúcares e amidos, eles são digeridos e convertidos em glicose, né? Então, o carboidrato, se a gente lembrar lá, ele é convertido, é digerido e é convertido em glicose para dar energia. Então, as fibras elas não são digeríveis. Isso significa que elas vão passar de uma forma intacta pelo nosso trato gastrointestinal inteiro. E, consequentemente, então, elas não são absorvidas pelo nosso corpo, mas desempenham funções essenciais que a gente precisa das fibras para desempenhar essas funções. Quais que são os benefícios das fibras na nossa dieta, na nossa alimentação? Então, a gente vai ver um por um e mais ou menos uma explicação breve sobre cada um deles. Vai melhorar o funcionamento intestinal, então as fibras permitem com que o nosso intestino façam movimentos intestinais e previnem distúrbios digestivos como a constipação, que é o intestino preso. Vai prevenir doenças intestinais, então previne com que a gente não desenvolva doenças como diverticulite, hemorroidas. É importante para os diabéticos, então vai ajudar a regular os níveis de glicose no sangue. A gente vai ver nos próximos slides ao longo do vídeo por que isso acontece, por que as fibras são importantes para quem é diabético ou para quem tem uma tendência a se tornar diabético. Redução de colesterol LDL, então elas atuam na absorção do colesterol e faz com que a gente elimine isso. Previne as doenças cardíacas, então ajudam a manter os níveis de colesterol, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Aumentam a sensação de saciedade, então as fibras elas são responsáveis por dar uma sensação de saciedade maior. E também, por conta disso, ajudam no controle do apetite, prevenindo com que a gente consuma um excesso de alimentos muito grande. A gente tem duas classificações das fibras, então elas são classificadas em fibras solúveis e fibras insolúveis. As fibras solúveis, elas são a pectina e as gomas, e as insolúveis vão ser a celulose, a hemicellulose e a lignina. Então, a gente vai entender mais para frente aonde que encontra as fibras solúveis e aonde que a gente vai encontrar as fibras insolúveis. Começando pelas fibras solúveis. Então, as fibras solúveis, o próprio nome já diz, né? Elas se dissolvem, elas são solúveis em água. Então, elas são aqueles alimentos que vão formar um gel viscoso
quando combinado com água, ajudando na digestão. E elas que vão promover a sensação de saciedade. Então, são as fibras solúveis que vão dar uma sensação após serem ingeridas de saciedade, de apetite reduzido, controlando então a quantidade de alimentos que a gente consome. Elas são bastante importantes para quem está procurando aí, está em um processo de emagrecimento, então é bastante importante incluir fibras solúveis na alimentação para consumir uma quantidade menor de alimentos. E elas são encontradas na aveia, no feijão, em maçãs, em frutas cítricas, cenoura, cevada e no psyllium. O psyllium, a gente encontra ele em lojas de produtos naturais. Então ele é como se fosse parecido com uma aveia, só que bem mais, ele é menor, na verdade, né? É como se fosse um farelo de aveia. E se a gente coloca ele na água, ele vira um gel mesmo, ele fica bem viscoso. Então é bem interessante colocar ele, por exemplo, num iogurte para dar essa viscosidade e essa sensação de saciedade. E alguns benefícios das fibras solúveis são o controle de açúcar no sangue, então vai retardar a absorção do açúcar e vai ajudar assim a controlar a glicose. Então, quando a gente consome um açúcar, ela vai impedir com que esse açúcar vá direto para a corrente sanguínea e dê aquele pico de glicose alta. Então, vai retardar esse processo. E atua também na redução do colesterol. Então, pode ajudar a reduzir o colesterol LDL, que é o colesterol conhecido como ruim, né? Então, ela atua formando, ela absorve esse colesterol e faz com que a gente elimine ele do organismo. Então, aqui a gente vai ver cada uma delas, né? Então, a pectina é uma fibra solúvel, a inulina é uma fibra solúvel, a beta-glucana é uma fibra solúvel, as gomas são fibras solúveis e as mucilagens são fibras solúveis. Então, aqui nesse slide, a gente consegue ver aonde encontra-se cada um desses tipos de fibras solúveis. Todos esses são fibras solúveis. Então, se a gente ouvir falar em pectina, inulina, beta-glucana, gomas e mucilagens, a gente tem que associar automaticamente isso com fibras solúveis. Depois, na prática, isso às vezes, se a gente não tem esses conceitos muito bem definidos, muito bem determinados, isso gera uma confusão. Então, o que é fibra solúvel? O que é fibra insolúvel? Para que serve a solúvel? Para que serve a insolúvel? Porque elas têm funções diferenciadas. Então, por exemplo, as gomas, a gente tem que lembrar realmente de viscosidade, de gel. Então, lembrar que forma o gel e vai dar saciedade, vai melhorar a digestão. Mesma coisa a beta-glucana. A beta-glucana é o que a gente encontra na aveia, principalmente. Então, falou em aveia, a gente vai lembrar de beta-glucana, que é a fibra solúvel encontrada na aveia. E vai reduzir o colesterol, vai regular os níveis de açúcar no sangue também, e outras funções mais. Então, aqui cada uma dessas é encontrada principalmente em determinados alimentos. Então, aqui a gente vai ver qual que é o mecanismo das fibras solúveis, então como que elas atuam. Então, elas vão entrar em contato com a água, vão adquirir essa consistência viscosa ou de gel e vão exercer a partir disso as funções metabólicas para o nosso corpo. Na cavidade gástrica, essa consistência viscosa de gel vai provocar uma sensação de saciedade. Então, isso vai controlar a ingestão de alimentos, vai fazer com que a gente reduza menos alimentos e vai reduzir a velocidade de absorção da glicose no intestino delgado. Então, vai resultar num pico glicêmico pós-prandial menor. Então, vai reduzir esse pico. Então, para os diabéticos, isso é extremamente importante, porque no momento que ele come, por exemplo, uma banana, que tem um índice glicêmico mais alto, que é algo que a gente vai falar em vídeos mais para frente, se a gente junta com uma fonte de fibra, esse índice glicêmico vai baixar, então vai ser absorvido de uma forma mais lentificada, então reduzindo a quantidade de açúcar no sangue
de prontidão. Então, vai retardar esse açúcar no sangue. As fibras solúveis também, elas interagem, elas reagem com sais biliares, aumentando a excreção nas fezes, atuando indiretamente na redução da concentração do colesterol plasmático. Então, elas funcionam como se fosse uma esponjinha mesmo. Então, elas sugam isso, elas interagem com esses sais biliares e elas são excretadas nas fezes. Por isso que elas são extremamente importantes e benéficas na redução do colesterol ruim. E falando de fibras insolúveis, então as fibras insolúveis elas vão ter outras funções. Agora que é bem importante saber diferenciar essas funções. As fibras insolúveis elas não se dissolvem em água, então insolúveis não se dissolvem em água. Importante lembrar e sempre usar o próprio nome das coisas para fazer as associações. Então insolúveis não vai se dissolver em água. E a função principal delas é dar volume às fezes. Então, elas adicionam volume às fezes e elas também exigem uma maior mastigação. Então, a gente demora mais tempo para mastigar, porque elas não são digeridas, né? Tanto as solúveis quanto as insolúveis, elas não são digeridas, então isso vai estimular a secreção salivar. O efeito da fibra insolúvel sobre o aumento do volume do bolo fecal somente é possível quando a gente consome um volume adequado de água. Isso equivale tanto para as insolúveis quanto para as solúveis. Então, não adianta nada a gente consumir lá as fibras solúveis, que formam o gel, fica mais viscoso, se a gente não consome água junto para poder ter esse efeito de viscosidade e de gel. A mesma coisa com as fibras insolúveis. Se a gente não consome a água adequadamente, esse efeito de melhorar o intestino, de gerar um bolo fecal maior, a gente não consegue ter também. Então, sempre associar fibra com água. Tem até pessoas que consomem muita fibra e não conseguem ver os benefícios nem de saciedade, nem de intestino funcionando melhor, mas justamente porque elas não estão consumindo água junto com as fibras. E aonde que a gente encontra as fibras insolúveis? Elas são encontradas em fontes diferentes das fibras solúveis, principalmente nas leguminosas, então nos vários tipos de feijões a gente vai encontrar, nas frutas com casca, em vegetais de raiz, como cenoura e batata, no trigo integral e em nozes. Então, essas são as principais fontes. Os benefícios, como nós falamos, então, é a regulação do trânsito intestinal, então vai prevenir a constipação, que é o intestino preso, e vai promover uma saúde do trato gastrointestinal e vai aumentar o volume das fezes, acelerando a passagem dos alimentos pelo intestino. Aqui, da mesma maneira como das fibras solúveis, nós temos os tipos de fibras insolúveis, né? Os nomes específicos das fibras insolúveis. Então, celulose é uma fibra insolúvel, hemicelulose é outra fibra insolúvel, lignina, amido resistente e queratina. É importante lembrar dessas palavrinhas, porque às vezes na composição de alguns alimentos acaba aparecendo isso e a gente não consegue relacionar ao que é, né? Ao qual tipo de fibra que é. Então, celulose, hemicelulose, lignina, amido resistente e queratina vão ser fibras insolúveis. E aqui vocês podem ver que cada uma é encontrada em um alimento diferente. Então, não quer dizer que só tem nesse alimento, mas em maior quantidade a gente vai encontrar nestes alimentos. Então, por exemplo, a celulose a gente vai encontrar em maior quantidade em vegetais e folhas verdes, feijões, nozes e grãos integrais. E vai dar maior regularidade intestinal e adicionar volume às fezes. E qual que é a recomendação diária para consumo de fibra? Claro que vai depender da idade e do gênero da pessoa e também de como que é a rotina, de que tipo de atividade física que faz,
mas em média de 25 a 30 gramas de fibra por dia. Não quer dizer, isso é bem importante de trazer, eu tenho que comer então 30 gramas de feijão por dia. Não, a gente vai ter que pegar o alimento, ver quanto de fibra que tem esse alimento, né? Quanto que tem de fibra em 50 gramas de feijão. E a partir disso conseguir visualizar quanto do alimento que eu vou ter que consumir no dia para poder atingir a quantidade de fibra adequada. Então, em média, de 25 a 30 gramas por dia, para conseguir ter esses benefícios específicos das fibras, tanto solúveis quanto insolúveis. E como que a gente pode incluir mais fibras na nossa alimentação, na nossa dieta? Então, adicionando frutas e vegetais em todas as refeições. Então, se a gente pensar que a gente faz aí, vamos pensar em café da manhã, almoço e jantar, e vamos incluir um lanche da tarde. Nas 4 refeições, a gente vai ter que ter ou uma fruta, ou um vegetal, ou os dois, para poder aumentar essa quantidade de fibras ao longo do dia. Optar por grãos integrais ao invés dos grãos refinados. Então, optar aí por um pão integral ao invés de um pão branco. Optar por um arroz integral ao invés de um arroz branco. Isso também é uma maneira que facilita o consumo de fibras ao longo do dia, né? O aumento. Consumir leguminosas como feijões, lentilhas, ervilhas regularmente. Então, todos os dias estar consumindo ou um feijão, ou uma lentilha, uma ervilha. Então, uma leguminosa ao longo do dia, pelo menos. Trocar o arroz branco pelo integral, aí, que foi o exemplo que eu utilizei anteriormente. Escolher pães e massas integrais e adicionar mais sementes. Então, adicionar chia, linhaça no iogurte, por exemplo, que é a mesma questão do psyllium, né? Que a gente pode adicionar no iogurte, a chia e a linhaça também. A chia também a gente vai perceber que ela adicionada ao iogurte, ela quando se mistura com algum líquido, ela fica mais viscosa, ela forma um gel, então ela é uma fonte de fibra solúvel. Então ela também vai dar aquela sensação de saciedade. Então, alguns efeitos colaterais do excesso do consumo de fibras. Então, se eu consumir também muito além daquela recomendação que é para mim, também não vai trazer benefícios, né? Ao invés de benefícios, a gente vai ter alguns efeitos aí indesejados. Então, excesso de fibras, quais que são os sintomas de um excesso de fibras? Pode incluir, então, inchaço, gases, cólicas e diarreia. É importante aumentar a ingestão gradualmente para permitir que o corpo também se adapte e evite desconforto. Então, se você é uma pessoa que não tem uma alimentação regulada, regrada e resolve da noite para o dia consumir a quantidade adequada de fibras, também o corpo pode sentir algum desconforto. Então, é legal você ir incluindo na alimentação aos poucos os alimentos e a quantidade adequada. E beber muita água é essencial para ajudar com que as fibras elas se movam pelo sistema digestivo. Então, se a gente consome bastante fibra na quantidade adequada e não consome a água, a fibra vai ficar parada no nosso trato gastrointestinal. Vai, ao invés disso, fazer com que funcione o nosso intestino, a gente vai paralisar tudo ali. Então, a gente tem que tomar a quantidade de água recomendada junto com a quantidade adequada de fibras. E um efeito colateral também das fibras, que é importante ficar atento, é que elas podem interagir com alguns medicamentos. Então, elas podem interferir na absorção, justamente por elas terem essa função de esponjinha, né? Então, com o colesterol, que a gente comentou, que elas acabam sugando o colesterol para poder eliminar, e também com os açúcares, para poder retardar a absorção pelo organismo, elas podem fazer isso também com alguns medicamentos. Então, é bastante importante ver na bula do medicamento se ele tem interação com algum alimento, se ele tem interação com fibras. A recomendação em geral para pessoas que tomam medicamentos é de verificar com o médico que prescreveu o medicamento
se tem alguma interação com as fibras, com algum alimento, caso não esteja escrito na própria bula do medicamento. E por fim, então, uma síntese disso tudo que a gente conversou. As fibras vão desempenhar um papel crucial na nossa saúde digestiva e na saúde de um modo geral. Elas são divididas em fibras solúveis e insolúveis, vão ajudar a regular os níveis de glicose e de colesterol no sangue, vão promover saciedade e facilitar o trânsito intestinal. Incorporar uma variedade de alimentos ricos em fibras, como frutas, vegetais, grãos integrais, leguminosas, é fundamental para uma dieta equilibrada e para a prevenção de doenças. Então, a gente consegue aí prevenir várias doenças através do consumo adequado de fibras, e claro, não só de fibras, né, dos outros alimentos também. E uma alimentação rica em fibras é um passo importante para uma vida mais saudável. Então, às vezes, a gente acaba aí esquecendo, né, das fibras, porque acha que já está consumindo de uma forma adequada, mas é sempre importante dar uma verificada se o consumo está adequado. Então, se você principalmente tem algum problema intestinal, algum problema no trato gastrointestinal, é bastante importante procurar um profissional, logicamente, e verificar o quanto de fibra que deve ser consumido. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se você gostou, curte aqui embaixo e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Até o próximo!